Você decide ir até o deserto e escalar a maior torre do país, e acaba ficando preso lá, sem ninguém para ajudar. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Beck e Hunter tentando sobreviver presas nessa torre gigantesca, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar a torre em A Queda. Começamos vendo Beck escalando com seu marido e prestes a ter um dos piores dias da sua vida, e enquanto o casal tem um momento romântico, Hunter está mais acima focada na escalada. Mas assim que Dan vai posicionar o protetor de escalada, um pássaro assusta o cara, e ele acaba ficando pendurado. No desespero, o rapaz pede para Beck soltar a corda para ele tentar alcançar a rocha, mas o protetor se desprende e Dan acaba caindo da montanha. Bom, parece que eles estão escalando uma montanha aleatória. Geralmente as montanhas que os instrutores usam para escalar têm vários suportes de metal para os mosquetões durante o percurso, que são úteis para montar uma parada de emergência, por exemplo, que é usada quando seu corpo se cansa e você cria um ponto de suporte para descansar antes de continuar subindo. Além disso, o grupo não parece estar usando os equipamentos necessários para praticar esse esporte, como por exemplo as luvas de escalada, que aumentam a sua aderência e o atrito das mãos, ou até mesmo magnésio para melhorar a aderência da própria mão, impedindo que você se solte facilmente, ou que o suor faça suas mãos escorregarem. A Hunter até tinha um saco de magnésio na sua cintura, mas os outros dois não. Já as cordas devem ter seu desgaste checado com antecedência. Se estiverem velhas, gastas ou rompidas em qualquer parte que seja, já seria o suficiente para comprar uma nova. Assim ela teria chances mínimas de se romper. Quanto à queda de Dan, ele deveria ter prestado mais atenção, e não simplesmente enfiado a mão em um buraco sem olhar se havia algum animal, inseto ou até mesmo pedras pontiagudas que pudessem machucar suas mãos. O protetor que ele posicionou junto ao peso da esposa era basicamente o que estava mantendo ele no ar. Ao invés de se balançar, Dan deveria ter ficado completamente imóvel. Afinal, quanto mais você se balança, mais tensão é gerada no equipamento e na corda. Ele deveria esperar que Hunter descesse e ajudasse ele a pegar a estabilidade novamente. Após 11 meses do acidente, vemos que Beck está tendo dificuldades para superar a morte do seu marido, afogando as mágoas na bebida. Saindo do bar, ela encontra com Negan, quer dizer, o pai dela, James Connor, que tenta convencer sua filha a superar a perda e voltar a viver. Ela ignora o conselho do pai e tenta ir embora, mas James impede que ela dirija bêbada, e fala que Dan não iria querer isso para a vida dela. Então eles discutem e Beck vai para casa ligar novamente para Dan, mas o número foi desativado. Com isso, a garota fica em profunda tristeza e pensa em se finalizar, mas nesse momento, Beck recebe uma ligação de Hunter. Em seguida, a sua amiga vem visitá-la a pedido do pai da garota. Ao ver a situação de sua amiga, Hunter resolveu ajudar e contou que estava planejando escalar uma torre de TV antiga e queria Beck como sua parceira, pois lá elas poderiam espalhar as cinzas de Dan do topo. A viúva desaba em lágrimas, dizendo que não iria conseguir fazer isso depois do acidente, mas no dia seguinte, enquanto preparava o café, ela vê a foto e as cinzas do marido e decide aceitar ir na viagem com Hunter. No caminho, Beck começa a mexer no telefone de Hunter e vê uma foto onde havia uma mão masculina. Ela pergunta se era um novo namorado, mas Hunter diz que essa era uma foto muito antiga para conseguir lembrar. A dupla então para em um restaurante e Beck descobre que sua amiga virou uma influencer de aventuras radicais e que ela estava planejando ganhar muitos cliques com a escalada. As duas perguntam à garçonete onde era a torre de TV e a moça aponta para uma luz no céu, deixando as mulheres impressionadas com a altura daquilo. Logo, Beck pergunta se tinha algum lugar para ela carregar o celular, mas a garçonete diz que ela teria de pagar por isso. Então Hunter faz uma gambiarra, retirando a lâmpada de um abajur que estava na mesa, e coloca os pinos do carregador no bocal, conseguindo carregar o celular. A influencer conta que a torre B-67 já foi a maior estrutura dos Estados Unidos, mas agora ela estava abandonada e seria derrubada no inverno. No dia seguinte, Beck desperta com Hunter buzinando do lado de fora. Logo, ela sai e Hunter começa a gravar, dizendo aos seus seguidores que iriam escalar a torre de TV B-67, que tinha aproximadamente 600 metros de altura. E já na saída da pousada, as garotas tomam um susto de uma carreta ao melhor estilo premonição. Quando chegam perto da torre, elas veem uma placa gigantesca dizendo para não ultrapassar por haver perigo de morte. Bom, o primeiro sinal que não seria bom entrar nessa área é justamente a placa, dizendo claramente que havia um perigo mortal. Essa antena provavelmente está abandonada há anos, e se caso o que Hunter diz for verdade, sobre a torre estar perto de ser derrubada, ela com certeza não passa por uma manutenção há muito tempo. E galera, pra vocês terem uma noção do que é 600 metros, o Godzilla tem 120 metros de altura, ou seja, seriam necessários 5 Godzillas para dar o tamanho dessa torre, e 2 Torres Eiffel que tem aproximadamente 300 metros de altura. Além disso, uma delas, ou até mesmo as duas, deveriam avisar alguém que iriam até lá, pois caso sumissem, o pessoal saberia onde procurar. Até mesmo Hunter poderia ter falado no seu vídeo para os seguidores que se ela não postasse novamente em algumas horas, alguém deveria mandar ajuda. Fora que Hunter é possivelmente a pior amiga do mundo, pois levar a sua
amiga viúva e nitidamente depressiva até um dos lugares mais altos dos Estados Unidos não me parece uma boa ideia. Ela deveria incentivar a sua amiga a fazer terapia ao invés disso. A dupla segue caminhando até a torre, pois não conseguiram abrir o portão para ir de carro. Beck pergunta se Hunter tinha trago água e comida, mas a moça diz que trouxe apenas água, pois desceriam antes da hora de almoçar. E no caminho, elas encontram condores devorando um animal ainda vivo. E Hunter acha uma boa ideia tirar várias fotos e postar para seus seguidores dizendo que era engraçado. Depois, a influencer começa a gravar a torre, explicando para os seus seguidores as etapas da escalagem, que seriam as escadas internas que iam até 550 metros de altura. Depois, elas teriam de escalar um mastro de 60 metros em uma escada externa para chegar ao topo. Porém, Beck começa a chorar, achando que não iria conseguir, mas Hunter lhe consola, dizendo que ficou com medo até da própria sombra quando Dan morreu, mas conseguiu superar isso e ela também seria capaz de fazer a mesma coisa. Quando iniciam a escalada, vemos que a torre estava completamente enferrujada, com parafusos se soltando e rangendo a cada passo que elas davam. Uma das barras da escada quebra enquanto Beck subia, o que seria um motivo suficiente para descer, mas elas decidem continuar. Então elas seguem subindo pela gaiola de metal, e quanto mais sobem, mais vemos as condições horríveis da torre. Quando finalmente chegam até o fim da gaiola, Beck está visivelmente apavorada. Ela pede para descer, mas sua amiga diz que se fizesse isso, o medo venceria. E Beck até balança a escada e vê que ela estava completamente bamba, mas decide subir mesmo assim. As duas atravessam algumas antenas no caminho e alcançam o topo, mas com a subida, 2 parafusos da escada se soltaram. Ok, essas garotas são extremamente mal equipadas para fazer essa subida. Levar 2 arreios, uma corda e mosquetões claramente não é o suficiente para uma escalada dessas. Por incrível que pareça, existem pessoas que sobem nessas torres para fazer o reparo daquela luz no topo. E existem vários equipamentos específicos para fazer isso, como cintos de segurança mais reforçados. E também são usados 2 ganchos para a pessoa que está subindo sempre ficar com um ponto de ancoragem caso um acidente aconteça. Como Hunter sabia exatamente o tamanho da torre e dos seus segmentos, ela poderia ter levado uma corda de 60 metros para a última parte do desafio, e uma corda dessa pesa em torno de 7 quilos, então não seria difícil colocar na mochila. E aí amarrar ela na gaiola, levando até o topo para ter uma via de segurança caso algo aconteça. Dessa forma, elas poderiam descer de rapel lá do topo até a gaiola, e deu pra ver que essa torre está caindo aos pedaços, então quanto mais meios de garantir sua segurança, melhor. Não podemos esquecer que Hunter vivia disso e produzia conteúdo nesse nicho, então ela deveria ter um mínimo de conhecimento sobre escaladas. E como produtora de conteúdo, a moça também deveria contratar ao menos uma pessoa para gravar os ângulos de baixo, ajudar a carregar os equipamentos de gravação em segurança, e ficar responsável por chamar ajuda caso algo de ruim aconteça. Assim, ela teria uma segurança melhor para explorar esse tipo de lugar. E caso você seja viciado em adrenalina e uma pessoa prática, nada como levar 2 paraquedas para cada um, e pular lá de cima e descer de um jeito rápido e eficiente. Após chegarem ao topo, Hunter usa um drone para tirar fotos e se pendura na beirada da torre. E ela até faz Beck se pendurar também, para superar de vez os seus medos. Então, Beck pega as cinzas de seu marido e agradece por tudo que passaram juntos, soltando elas no ar. E após se despedirem, a dupla inicia sua descida. Porém, a escada acaba se soltando e Beck fica pendurada, derrubando sua mochila. Por sorte, Hunter conseguiu agir rapidamente e se segurou no mastro da torre, usando seu peso para puxar Beck de volta. Agora, as duas entram em desespero, pois sua única forma de descer acabou de desabar. E para ajudar, elas estavam sem sinal de celular. Bom, se elas tivessem trazido uma corda decente, provavelmente não estariam nessa situação. Elas começam a analisar as opções, e dentro de uma caixa encontram um binóculo e um sinalizador. Hunter percebe que Beck estava com um corte na perna, e usa sua blusa para fazer um tourniquet. Ok, como eu disse antes, essas duas deveriam ter se preparado melhor, e levado comida para evitar quedas de pressão devido à altura e o esforço físico que iriam fazer. Pois como já praticavam escaladas há muito tempo, elas devem saber que quanto maior a altitude, mais impacto ela causa no corpo humano, como dores de cabeça, tonturas, enjoo e aceleração dos batimentos cardíacos. Portanto, levar coisas para comer ao fim da escalada e recuperar forças para a descida é indispensável. A melhor opção que elas têm nesse momento é esperar ficar mais escuro e usar o sinalizador quando avistar alguém, pois o sinal de luz definitivamente chamaria a atenção da pessoa, já que vimos que tem um restaurante e um hotel próximos dali que tem visão da torre, que ficam abertos durante a noite. Além disso, elas poderiam aproveitar para quebrar aquela lâmpada no topo da torre, pois ela serve para aeronaves pequenas não colidirem com a torre no período noturno, e quebrando a lâmpada, com certeza isso seria notado pela
algumas pessoas lá embaixo, e alguém iria vir trocar a lâmpada para evitar que um acidente aconteça. Hunter se lembra que apesar de estarem sem sinal naquele momento, tinha um sinal na base da torre, já que ela postou as fotos do animal morto. Então elas escrevem uma mensagem para os seguidores de Hunter, e usam a corda para amarrar o celular na ponta. A influencer se pendura na escada para tentar chegar o mais baixo possível com o celular, mas isso não funciona. Então, as duas têm a ideia de usar o sapato de Hunter, junto de sua meia e sutiã para fazerem um acolchoamento, e arremessar o celular até a base da torre sem que ele se quebre, torcendo para que a mensagem seja postada antes que o celular atinja o solo. Ok, pendurar o celular e usar o tênis até que foram boas ideias, porém elas não executaram na melhor forma. Eu também colocaria o celular dentro do tênis para fazê-lo chegar até o chão, porém eu montaria uma espécie de paraquedas com as camisetas das garotas e os cadarços dos tênis que eram cano alto e tinham cadarços mais longos. Dessa forma, as camisetas criariam um tipo de resistência ao ar, impedindo que o tênis chegasse ao chão em alta velocidade, porque com certeza aquele celular se espatifou ao chegar no solo. Logo após destruir o celular, Hunter avista um homem com seu cachorro próximo à torre. As duas fazem de tudo para chamar a atenção do cara, mas obviamente pela altura, os sons eram distorcidos. Beck joga seus dois sapatos, mas nada adianta. Ela até pensa em disparar o sinalizador, mas Hunter diz que deviam esperar o anoitecer, pois só tinham uma chance. Com o binóculo, Hunter vê que aquele homem estava junto com um amigo no trailer. E aí, enquanto esperam o anoitecer, Beck vê um vídeo de seu casamento e percebe como Hunter parecia infeliz ao ver ela e Dan juntos. Mas seu foco muda quando os dois homens saem do trailer, então elas disparam o sinalizador chamando a atenção dos caras. Porém, como tudo que está ruim pode piorar, os caras decidem roubar o carro das garotas em vez de ajudá-las. Durante a noite, enquanto Hunter cuidava de seu ferimento, Beck diz que Dan nunca dizia eu te amo. Ele usava código Morse usando 1, 4 e 3 batidas, assim como o número tatuado no pé de Hunter. Com isso, Hunter confessa que teve um caso com Dan, deixando Beck arrasada, e que foi ele que começou tudo. E é muito fácil jogar a culpa no cara morto, né? E Hunter diz que encerrou tudo quando Beck estava prestes a se casar, pois amava muito a amiga. E imagina se ela não gostasse da garota. A viúva tira sua aliança e coloca em seu colar. Ela diz que as duas iriam acabar morrendo de sede, mas que além da água, poderiam ter usado o drone que está na mochila para enviar uma mensagem de socorro até o hotel onde estavam. Hunter diz que talvez a corda alcance a antena. Ela amarra a corda na barra de ferro e começa a descer. Chegando lá, Hunter percebe que a corda não era o suficiente. Então a moça libera o cinto de segurança e com o impulso se joga em cima da antena que não quebra por um triz. Ela até consegue pegar a mochila, mas agora tinha uma tarefa ainda mais desafiadora: alcançar a corda novamente. Ok, dava pra ver que a corda não ia chegar lá de cima. Em vez de passar pelo mastro central da torre com tantos nós, elas poderiam ter amarrado na grade da base que elas estão, e Beck poderia ter ficado do lado contrário para fazer um contrapeso e evitar que o peso de Hunter rompesse a estrutura. E pode ser que com esses centímetros a mais, Hunter não precisaria fazer essa manobra arriscada. Agora, para alcançar a corda, Hunter usa o bastão de selfie que tinha trazido, prendendo a mochila na corda. Em seguida, ela pula na mochila e pede ajuda de sua amiga. Então Beck puxa e Hunter escala. Elas começam esse árduo trabalho, mas um acidente acaba acontecendo e Hunter cai. Por sorte, ela consegue se agarrar na corda. Beck então puxa a amiga até em cima, pois ela tinha queimado as suas mãos na hora que se segurou. A dupla usa um lápis de maquiagem para escrever o bilhete, amarram no drone e colocam ele no ar. Porém, antes mesmo que o drone passasse pelo portão, ele começa a ficar sem carga, e as garotas têm que trazer ele de volta para não perder a chance. E se elas não tivessem destruído aquele outro celular, as garotas poderiam amarrar o celular no drone e voar com ele até o chão para pegar a área e pedir socorro. Mas à noite, olhando para uma luz que pisca no topo da torre, Beck tem a ideia de usar o truque que sua amiga mostrou no restaurante para carregar o drone. A garota se prepara para escalar, pois Hunter estava com as mãos feridas. Ela chega até o topo e tira a lâmpada, mas a ponta do carregador não alcança na parte elétrica. Então, Beck usa sua aliança para conduzir energia e começa a carregar o drone. Esse drone se chama Scario 2 Plus. Ele demora praticamente 1 hora para carregar uma das baterias, e dificilmente ela aguentaria todo esse tempo pendurada lá, já que está machucada e sem comer por um bom tempo. Era melhor Beck ter amarrado o drone de alguma forma, usando sua camiseta ou mochila, ou até mesmo nos encaixes do vidro da lâmpada. Era só se certificar que ele não iria cair. De repente, um abutre começa a atacá-la, devido ao cheiro da sua perna infeccionada, e faz sua mochila cair, e Hunter nem tenta capturá-la. Nesse ponto, você já deve imaginar o porquê, né? Porém, Beck consegue resistir até o fim, e desce para que tentasse enviar o drone novamente. Beck vomita e quase desmaia de exaustão, mas ela segue tentando sair dali. E é impressionante que Beck ficou todo esse tempo mantendo a mesma posição naquela altura. Com certeza ela adquiriu o selo de braba com a garantia do Léo Stronda. Além disso, a resistência dos pés dessa garota é algo fora da realidade. Elas estão descalças em ferro quente em meio a uma área desértica. Elas deveriam ter usado algumas camadas de suas roupas para cobrir os pés. Beck, se esforçando para não perder a consciência, pilota o drone até perto do hotel, mas um caminhão passa na mesma hora e despedaça o
drone quando ele estava a poucos metros do objetivo. E digamos que voar o drone nessa altura é dar chance para o azar. Ela deveria ter ido com ele em uma altura considerável até chegar em cima do hotel, e aí descer com ele próximo do estacionamento, para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Sem forças, Beck diz que não sobreviveria mais uma noite, pois estava quase desmaiando, mas Hunter pede que ela não durma, pois os abutres iriam atacar sua perna. Beck então sugere que Hunter use seu outro sapato para lançar em seu celular lá embaixo e tentarem enviar uma mensagem para o seu pai, mas Hunter diz que isso não seria possível, pois seu sapato estava no seu corpo lá embaixo na antena, já que quando ela caiu, ela não se agarrou na corda, e Beck puxou apenas a mochila, mas a mente dela ficou com muito medo de estar sozinha, e por isso alucinou que sua amiga ainda estava viva. A mulher entra em desespero e começa a chorar ao olhar para baixo e ver o abutre devorando o corpo de Hunter. Beck então grava uma mensagem para seu pai, dizendo que sentia saudades e o amava muito, e que só queria voltar para casa. Ela então se agarra na torre para resistir a uma forte ventania. Em paralelo, James liga várias vezes para o número da filha, mas não recebe resposta e fica preocupado. Um tempo se passa e vemos um abutre indo beliscar a perna de Beck, mas a mulher apenas estava se fingindo de morta e ataca a ave, finalizando o bicho e comendo ele cru para recuperar as forças. E digamos que esse plano poderia ser executado bem antes, quando elas ainda tinham os celulares, mas de uma forma um pouco diferente. As duas poderiam atrair um dos abutres e tentar amarrar o celular no animal, já que anteriormente eles estavam devorando um animal no solo onde tinha área. E aí elas poderiam programar o envio de mensagens para todos os seus contatos, e até mesmo usar o modo offline para enviar mensagens em todas as redes sociais. E mesmo que o abutre não pousasse tão cedo, uma hora ou outra eles sobrevoariam um local com área para enviar as mensagens. Seria melhor que apenas destruir o celular como elas fizeram. E sim, eu imagino que não seja tão fácil pegar um animal desses, mas Beck acabou de pegar um com a mão. Então, após o lanchinho, Beck consegue descer até o corpo de Hunter. Ela digita uma mensagem para seu pai, avisando que está presa na torre B67. Beck pede desculpas para sua amiga e coloca o celular no sapato e depois enfia dentro do corpo de Hunter, para amenizar o impacto. Então, ela joga Hunter lá de cima na sequência. Ao anoitecer, James chega na torre procurando por sua filha. Ele encontra um saco com um corpo e teme pelo pior, mas logo encontra Beck em uma ambulância. Os dois se abraçam e Beck pede desculpas por tudo, e James diz apenas que queria vê-la bem. Ela então fala que iria ficar bem agora, e os dois saem juntos do local. Bom, é óbvio que dificilmente Beck teria forças para descer sem ter lanchado o abutre, mas ela definitivamente deve avisar disso assim que fosse resgatada, pois ingerir carne crua de animais carniceiros pode conter diversas bactérias, como a Campylobacter, Salmonella e Clostridium perfringens, que podem causar diversas doenças, como toxoplasmose, parasitose e neurocisticercose. E com certeza, as duas poderiam ter saído vivas dessa situação, se elas tivessem levado equipamentos decentes para fazer a escalada. Elas poderiam até ter pego o drone antes de jogar o outro celular no chão, e acoplado um dos celulares nele para tentar enviar uma mensagem para a emergência. Fala galera, esse foi como derrotar a queda. Quais seriam as suas ideias para sobreviver a essa torre? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando sua história de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e nunca esqueça de levar um paraquedas quando for escalar uma torre gigantesca. É bem mais prático para descer.